Acabou. Chega. Estão fazendo o torcedor de palhaço. Mais uma vez. Caixinha, já deu. Vou começar uma análise minha, bem direta. 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Um técnico que o que a gente pensa, como que a gente pensa? Vai estar piorando para melhorando. Foi totalmente ao contrário. Melhorou no Campeonato Paulista, para ter uma decadência total no Campeonato Brasileiro de 2025. Um técnico que tem mais ou menos, desculpa, gente, o técnico tem mais ou menos 45 milhões de reais dentro de campo e não consegue tirar desses jogadores 10%. 10% dentro do campo. Um técnico que eu vejo que está perdido. Quero deixar um recado para o seu Pedro Martins, que ele mesmo falou, todo mundo vai lembrar, do sorteio da Copa do Brasil. Eu até anotei aqui um trecho. Temos que dar um tempo. Quem dá tempo é casal que está se separando. Quem dá tempo é casal que está se separando. O Santos Futebol Clube não tem tempo para isso. Tempo é o que ele não tem mais. Não dá mais. Em vez de a gente ver um futebol se evoluir, o futebol não evolui. Sabe o que acontece com o futebol do Santos? Decadência, mais decadência, mais decadência. Eu lembro de uma palavra do ano passado chamada intensidade, que foi falada até na transmissão do jogo de hoje. Hoje, a gente não vê intensidade. Hoje a gente não vê nada do Santos Futebol Clube. Não vê uma transição de bola. Não vê uma marcação no meio de campo. Não vê uma armação do meio para frente. Uma armação de jogada. O Santos está numa autodependência, como eu sempre falei, de Soteldo e Neymar. Soteldo, que não é ponta direita, é um ponta para a esquerda. Em vez do Santos evoluir, como eu falo para vocês, está em decadência total. Repetindo, um elenco com mais ou menos quase 45 milhões dentro de campo não consegue chegar aos 50% mesmo de futebol dentro de campo. É fundo do poço para fundo do poço. Não se espere chegar amanhã para demitir o Caixinha. Não pode esperar. Se a diretoria quer ter a força do torcedor do seu lado, não espere chegar na Baixada Santista. Já o demita. O trabalho do Caixinha no Santos Futebol Clube não é mais trabalho. O que a gente vê no Santos Futebol Clube? Um Santos Futebol Clube de hoje, de Brasão, Léo Godoy, Gil Zé Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Pituca, Tassiano, Rollaser, Guilherme e Tiquinho Soares. Joga com 3 atacantes. Mas eu tô vendo praticamente um time com 3 zagueiros. Que força o Santos tem? Tassiano, que veio numa casa, dizem, né? 32 milhões, mas foi abatido aqui. Vamos colocar 8 milhões. Que futebol é esse? Rollaser, que eu não vou ocupar muito ele, não. Porque a bola não chega para ele. Porque estava dependendo de Pituca e um João Schmidt que não está jogando bola. Já, faz tempo. A que ponto chegamos? Se o Santos manter o técnico, eu não tô... Gente, eu tô fazendo um vídeo
deve estar nesse exato momento na coletiva do Caixinha. Eu não sei se ele foi demitido ainda. Mas eu vou ser muito sincero. Não dá para esperar. Querem perder a diretoria? Vocês querem perder mais quantos jogos para mandar a Caixinha embora? Não dá mais. Se amanhã, até as 5 da tarde, Caixinha estiver no Santos Futebol Clube, as torcidas organizadas, o torcedor que paga para ir no estádio, tem que ir na porta do CT reclamar. Tem que se cobrar o técnico. Não os jogadores. Tem que se cobrar o técnico. Tem que se cobrar o preparador do técnico, que ele disse que ele tem um preparador só para a zaga. Olha, parabéns, hein? Que futebol ridículo. Chegamos ao ponto do Santos estar na terceira rodada ainda, brigando na zona de rebaixamento. 1 ponto em 3 jogos. Caixinha, nossa, quando ele chegou dia 26 de dezembro, falou bonito. Ele pegou até esse copo aqui, pode jogar assim, falar bonito. Se o Santos quiser uma pessoa para falar bonito, contrata um poeta. O Santos não precisa de um técnico poeta. O Santos precisa de um técnico que chegue, que faça esses jogadores jogar. Façam esses jogadores jogar. Porque hoje, para mim, o dinheiro que o Santos gastou com esses jogadores, que o próprio técnico pediu, está sendo jogado no ralo. No ralo. 30 e poucos milhões em voo laser. Só no voo laser. A contratação por empréstimo do David Washington, mas só foi o Rolês e mais alguns. Gira em torno de mais de quase 150, de quase 100 milhões. A que ponto vai se manter um técnico que em 3 jogos com 1 ponto, que gastou nos cofres do Santos Futebol Clube, pelo menos uns 80 milhões. A que ponto o Santos Futebol Clube vai ter que aguentar? Vamos esperar mais o quê? Chegar a ver jogadores que não dá mais para vestir a camisa do Santos Futebol Clube. 2, principalmente. Seu Guilherme, que depois que foi num podcast, não jogou mais bola. Hoje, eu anotei aqui, gente, 5 toques que ele deu na bola, que ele não fez nada. Ele deu no pé do adversário e colocou para fora. Seu Diego Pituca, o que aconteceu com o futebol dele? Do dia para a noite decaiu. O Santos Futebol Clube, com o Caixinha, caiu de rendimento. Caiu de rendimento. O Santos Futebol Clube de Caixinha, pelo menos 3 a 4 jogadores com cãibra, que é um clube de alto nível. E o cara não pode ter cãibra no começo de uma competição. O cara não pode ter um começo de uma competição, jogador com cãibra. Se fosse no final da competição, ok. Mas estão jogando agora, nesse exato momento, só um campeonato. O cara tem cãibra. A que ponto o Santos está chegando? O que a gente está vendo do futebol do Santos? Ou se muda agora, ou se dá as mãos para os jogadores e o Santos vai para o fundo do poço mais uma vez. Chegamos ao ponto do ridículo. Chegamos ao ponto do ridículo. Que o meio de campo não marca. O meio de campo não vai para frente. O único que se salva hoje, para mim, hoje, nesse time, é o Escobar e o Brazão. Os únicos que se salvam hoje, é Escobar e Brazão. O resto se manda todo mundo embora. Se for para manter
a grande maioria desses jogadores e o Caixinha, vamos brigar pelo rebaixamento, sim. Acabou a paciência do torcedor. O torcedor não é besta. Pessoal, pedindo para vocês, antes da gente continuar aqui, dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente, tá bom? Fazendo uma análise aqui rápida aqui para vocês. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Em 3 rodadas, com uma competição só. Vai começar a Copa do Brasil pro Santos na outra semana ainda. Sem ser essa próxima, a outra semana. Com esse futebol e com Caixinha, o Santos sai na terceira fase. Já sai contra o CRB. O Santos sai contra o CRB. Para finalizar, o prazo da diretoria para mandar ele embora é amanhã. Se não mandar ele até as 5 embora amanhã, o torcedor, você que está me vendo nesse vídeo, cobrem a diretoria. Tem que se cobrar. Tem que se cobrar uma atitude. Tem que se cobrar uma atitude da diretoria contra esse técnico que tem medo de colocar o time para cima. A partir do momento que eu começo com o Tassiano de ponta, Tassiano não é ponta. Ah, mas jogou no Bahia. Bahia, aqui é Santos. O Santos é grande demais para jogar um futebol que parece de Série C. O Santos está jogando futebol como se fosse futebol de Série C. Tentei fazer esse vídeo. Calmo. Não consigo. Eu tentei, mas não consigo. Até que ponto vamos aguentar o seu Caixinha, desculpa a palavra, cagando pro Santos? A que ponto? O torcedor não é besta. Manda embora o Caixinha. Ah, mas tem a multa rescisória. Vocês fizeram, diretoria, vocês que se virem. Tem que se começar a cobrar. Ah, mas se cobrar o Caixinha, tem que cobrar os jogadores. Cobra os jogadores. Mas quem pediu os jogadores foi o Caixinha, então se cobra mais o Caixinha do que os próprios jogadores. Vamos continuar a dar folgas? Nossa, vamos dar folga, vamos dar uma semana de folga. Como deram esses dias atrás. Quase uma semana de folga. Ah, precisa se descansar. A gente ganha. Tá ganhando o quê? Experiência? Dinheiro no bolso? Só isso. Porque o futebol do Santos Futebol Clube tá ridículo. Tá num certo ponto que o torcedor não aguenta mais. Eu não aguento mais. O torcedor de organizada não aguenta mais. O torcedor normal não aguenta mais. Chegamos a um certo ponto que, se for para continuar com a Caixinha, o torcedor não acredita. Eu já não vou acreditar mais a partir de agora. Rapidinho, gente. Que transmissão bizonha dessa Prime TV. Galvão Bueno ficou falando praticamente o primeiro tempo inteiro. Ah, é impedimento, é pênalti. Para! Galvão, eu gostava de você, mas se aposenta. Tu não tá falando nada com nada nas transmissões. Chegamos para ver futebol do Santos Futebol Clube. Já chega que o Santos foi péssimo. A transmissão, então, ainda acabou para ser pior que horrível. A que ponto chegamos? Lembrando aqui, bom tempo em teu lugar de Pituca, não fez muita coisa, o Sotelo sentiu, não sei o que vai acontecer, vamos esperar nos próximos capítulos. Neymar, para mim, tentou ajudar um pouco, tentou, sofreu algumas faltas, como sempre. E o David Washington, coitado, não vou culpar ele porque a bola não chegou na frente. É isso, gente. Pedir para você curtir, compartilhar, deixar o seu like, ativa o sininho. Amanhã a gente não vai ter live. Nossa live, nessa próxima semana, terça e quarta, a gente vai ter direto, porque amanhã eu não vou poder estar aqui. Mas pedir para vocês e pedir para a diretoria,
acabou. Chega! Chega! O torcedor não é besta.